Olá! Você já parou para pensar na diversidade de mídias que transmitem informação? E se eu te contar que uma delas é acessível para baixar e ouvir quando você quiser? Estamos falando de podcast, uma proposta inovadora e ainda pouco usada aqui no Brasil. O podcast é uma mídia de áudio com uma proposta on-demand, ou seja, acessível para baixar e ouvir no momento que o ouvinte preferir. Uma forma de gerar entretenimento e conhecimento de modo mais democrático, ele é mais para uma conversa entre convidados e podcasters do que uma entrevista formal. Nele, todas as opiniões têm vez. Tentando entender melhor o funcionamento dessa nova mídia, o jornalista recém-formado na Universidade Presbiteriana Mackenzie, Guilherme Pim, abordou esse tema em seu trabalho de conclusão de curso com o documentário Podcast, A Voz na Era Digital. Este é o assunto do Doc Oficina de hoje e Guilherme Pim é o nosso convidado. Olá, Guilherme, seja muito bem-vindo. Olá, obrigado, eu que agradeço o convite. Nossa primeira pergunta é como surgiu o seu interesse pelo podcast e por que esse foi o tema escolhido para o seu TCC? Então, por volta de 2010 ou 2012, assim, eu sempre fui muito fã de cinema e séries e acompanhava, só que eu não tinha um ciclo de amizade que também acompanhava as mesmas coisas. E eu encontrei no podcast uma forma de escutar diferentes opiniões e discussões sobre o que eu assistia. Então eu fui acompanhando de diferentes programas, com diferentes opiniões, às vezes até do mesmo filme, da mesma série, para ter a diversidade mesmo de discussão. E a decisão de fazer um trabalho sobre isso foi que desde aquela época eu sempre fui um apaixonado pela mídia, pela diversidade que ela traz de programa também e discussões. E eu vi uma oportunidade de misturar também o jornalismo no podcast, como ele pode trazer também essa discussão muito dúbia, né, de trazer dois convidados diferentes no mesmo programa e discutir sem ter os dois mesmo na mesma mesa de debate, né? E no seu documentário você ouve vários podcasts como o Nerdcast. Sim. E eu queria saber se esses são realmente uns que você escuta e qual mais você escuta no seu dia a dia. Tranquilamente. O Nerdcast, como ele é lançado uma vez por semana, eu escuto no mesmo dia em que ele é lançado, desde a época em que eu comecei, né? Ele foi o primeiro que eu comecei a escutar, ele e o Rapadura Cast, porque são os dois que falavam sobre cultura pop. E hoje eu acompanho por volta de uns 35 podcasts diferentes, mas assim, a cada dia eu escuto um diferente, né? Até para ter essa variedade de tema. Então, eu não só escuto de cultura pop, mas também de jornalismo, de entrevistas e até de ficção, por exemplo. E qual que acaba sendo o seu tema preferido, assim, que você mais gosta e mais se interessa por ouvir? Disparado o cultura pop, porque hoje eu tô muito envolvido no meio, tenho um canal no YouTube que fala de cinema, hoje eu também tenho o meu podcast que fala de cinema, então eu acabo me interessando mais por esses temas para também entender o que eles estão falando e entender o mercado, né? Como funciona os podcasts que fazem mais sucesso para não copiar, mas se inspirar neles e crescer no mesmo mercado. Como você acha que o documentário ajudou para a gente entender mais sobre o tema? Como você acha que o audiovisual te ajudou a transmitir o que você queria passar sobre o podcast? Então, as pessoas elas me perguntavam por que eu não fiz um podcast sobre podcast. A minha ideia, no caso, foi apresentar o que é esse universo e como ele funciona. Então, eu pensei que o audiovisual ele seria uma forma mais democrática das pessoas consumirem porque elas gostam mais. O podcast ele ainda é muito nichado. Então, se eu fizesse um podcast, eu ia falar de podcast para quem escuta podcast. A minha ideia foi atingir quem não escuta. E no audiovisual eu encontrei uma forma de trazer o mesmo dinamismo que existe no podcast, mas no audiovisual que chega a ser mais convidativo. E você faz um por trás das câmeras no seu documentário, por exemplo, quando você arruma o som e o áudio com o Lucas Abranhosa. Por que você teve essa sacada? Por que você acha que
Isso ajudou a trazer mais o público e mais o interesse pelo podcast e pelo seu documentário em si? É que pelo podcast ser uma mídia muito fácil de fazer e também ela tem essa questão do amadorismo, porque você não precisa de um equipamento sonoro muito potente para você fazer um podcast. Você pode simplesmente colocar o celular numa mesa, se cobrir com cobertor para abafar o som e gravar. Eu conheço gente que grava assim. Então a ideia de trazer essa imagem dos bastidores é mostrar também essa facilidade que existe em você produzir. Não existe a complexidade de vários microfones, várias câmeras, um ambiente próprio para gravar. Não, você pode gravar na sua casa com o celular. Então essa foi a ideia de que também mostrar como o audiovisual ele também pode trazer esse amadorismo do podcast. E o outro por trás das câmeras é quando você vai até o Rio de Janeiro para nos trazer mais informações sobre o podcast. E a gente vai querer saber da sua experiência lá, mas isso a gente deixa para o próximo bloco. O Doc Oficina volta já. O Doc Oficina está de volta. Ao meu lado, o jornalista Guilherme Pim, autor do documentário podcast A Voz na Era Digital, realizado como trabalho de conclusão de curso de jornalismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie. No bloco anterior, eu tinha te perguntado sobre sua experiência no Rio de Janeiro, que traz mais informações sobre o podcast. Eu já acompanhava, eu fui até o Rio para conversar com o pessoal do Minuto de Silêncio, que é um podcast de humor, e eu já acompanhava eles há tempos e encontrei essa oportunidade de ir até lá conversar com eles, porque eles abriam oportunidades para os ouvintes irem até o estúdio deles e assistir as gravações. Então eu vi uma oportunidade única de não só conversar com eles para saber mais como funciona esse mercado do podcast lá também, não ter uma visão só de São Paulo, e além de conhecer produtores que eu sempre admirei. Lá eu também conversei com 2 ouvintes, que um deles era participante do Minuto de Silêncio, e a outra, que a menina, ela morava no Nordeste e veio para o Rio morar com ele porque ela escutava ele e acabou se apaixonando. Então eu enxerguei também ali uma história muito boa envolvendo o podcast, e essa relação entre o produtor e o ouvinte, que fui aproveitar mesmo para saber mais como foi essa jornada dos dois. E quando você vai lá para o Rio, um dos seus entrevistados, ele brinca de que o podcast em 2019 ia mudar, porque o Nerdcast ia deixar de ser tão influenciador. Qual que é a sua opinião sobre isso? Você acha que realmente mudou? Então, no momento, ainda não, mas com passos devagares, assim. Porque o podcast ele ainda é uma mídia muito nova, apesar de ter seus 15 anos, ela ainda está se conhecendo, ela ainda está entendendo a formação. E aqui no Brasil nasceu essa cultura do papo de bar, que é essa conversa mais descontraída no podcast. Só que outros produtores de conteúdo vêm com uma proposta diferente. Então a gente tem o Nigel Goodman, por exemplo, que ele faz um podcast que é só ele, e ele tem a intenção de fazer um podcast para as pessoas dormirem. Então é você escutar, relaxar e dormir. É uma proposta que foge. E em 2019 nasceu também o podcast da Folha, o Café da Manhã, que tem essa proposta mais jornalística e foge da onda do Nerdcast, e o podcast do Zorra, que quem anunciou foi a Globo na televisão, que é um negócio grandioso e que foge também um pouco dessa linha de conversa de bar, porque é mais uma entrevista mesmo do mundo do humor, assim. Então eu acho que ainda não, porque o Nerdcast é um ponto fora da curva, porque é absurdo o que eles fizeram, e o que eles atingiram, mas são passos que os produtores estão dando ainda. E por que você acha que a mídia do podcast ainda não é muito usada por todo mundo, já que ela é tão inovadora assim? O que você acha que pode mudar nos podcasts que vai atingir mais gente? Eu acho que ainda existe uma certa burocracia e dificuldade de consumir também. Então você tem que ensinar a pessoa que ela tem que baixar um aplicativo. Nesse aplicativo ela tem que procurar o programa que ela quer e dentro do programa achar o episódio e baixar para escutar. Então existe um pouco essa dificuldade. Mas tem uma mudança aí que o Spotify
acabou ajudando muito na divulgação do podcast ano passado. Eles fizeram até uma campanha no metrô de São Paulo, então isso ajuda a divulgar mais. A Globo também anunciar em TV aberta sobre podcast ajuda bastante, mas ainda não tem, por exemplo, um YouTube, que é uma plataforma onde você reconcentra tudo, porque existem diferentes agregadores, né? Não é nem uma plataforma. Em partes, isso ajudaria os produtores a divulgar e também os ouvintes a consumir, só que também atrapalharia um pouco a liberdade que hoje o produtor tem. Então, se tivesse um YouTube de podcasts, seria uma empresa cuidando dos podcasts, coisa que hoje não tem. Então, é uma mídia muito aberta, né? Então, hoje qualquer um pode fazer e entrar, é mais fácil. E mudando um pouco de assunto, em relação ao jornalismo em si, um dos seus entrevistados, ele fala que os jornalistas devem descer do pedestal, porque qualquer um pode fazer o trabalho. Em relação ao jornalismo mesmo, mas focado no podcast, você concorda com isso? Você concorda com essa afirmação dele? Assim, em partes, não acho que qualquer um pode fazer jornalismo, até porque exige também um certo conhecimento para fazer isso. Hoje no podcast você pode interpretar algumas coisas como sendo jornalismo. Então, por exemplo, um programa sobre entrevistas com algumas pessoas. Você pode interpretar isso como jornalismo, mas não necessariamente. Eu acho que o que a Folha está fazendo é uma mudança nesse segmento de podcast de jornalismo, que é um foco de, assim, não é só um programa de rádio que é transformado em podcast, mas é um podcast desde a sua essência até a publicação sobre jornalismo. Parabéns pelo trabalho, pelo documentário, Guilherme, que vocês tenham muito sucesso na sua trajetória, mas infelizmente o Doc Oficina fica por aqui. Obrigado mesmo aí pelo convite, adorei fazer esse trabalho, então falar sobre ele é muito bom. A você, telespectador, muito obrigada pela audiência e até o próximo Doc Oficina.